A Bíblia diz que quando as duas testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, ou isso, aquilo. Não. As pessoas querem, tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da Agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical. As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano. Porque se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, claro. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar. Deus, quando deu a Adão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, 2 mandatos. Uhum. Muitos projetos identitários vêm da ONU. Vêm da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira. Se a gente olhar lá para trás, né, da visão, né, da revolução cultural, do marxismo cultural de Gramsci, depois da escola de Frankfurt, Gramsci, ele percebeu, quando ele foi na União Soviética e percebeu, né, o que o Stalin, o que o Lenin tinham feito. Estavam fazendo ali? Estavam fazendo, o que ele fez? Ele falou, olha, a guerra que vai tornar o mundo melhor não é a guerra de proletários e burgueses. Essa guerra a gente já perdeu. Essa guerra não tem sentido. Depois da Revolução Industrial, a guerra que nós vamos travar é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avanço. E o que impede é a ideologia judaico-cristã. Então, ele e os da escola de Frankfurt, que nos anos 30 fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos e para as universidades, eles começaram as mudanças ideológicas que mudaram a cultura também. A cultura do mundo. Começou nos Estados Unidos e foi para o mundo. Então, como consequência disso, você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, é o mesmo discurso. Isso não é aleatório, isso é resultado de uma agenda de hegemonia. Por isso que você hoje vê todas as universidades. Um camarada que tem um viés mais conservador, ele não encontra um professor para defender, para ajudá-lo, para ser orientador na tese dele. Você não vai ver uma pessoa de direita sendo professor universitário nos jornais, nas televisões. É só gente progressista. Por quê? Porque esta é uma agenda propositiva que começou com a visão da escola de Frankfurt, do marxismo cultural, da guerra cultural, e isso é irrevogável, não volta mais. Agora, enquanto isso, nós que somos conservadores, sobretudo cremos na visão judaico-cristã, a gente está lutando. E nós temos vitórias pontuais e o povo está sendo salvo. Por que nós... Olha, eu vou te dizer uma coisa assim... Pastor, a tua visão apocalíptica é pessimista? Não. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela será vencedora. E ela será vencedora até o fim. Agora, amém, nós sabemos que ele está preparando o mundo e o mundo vai rejeitar. A Bíblia diz que quando as duas testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, ou isso, ou aquilo. Não. As pessoas querem, tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da Agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical.
As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano, um pouco de judaísmo, de cristianismo. Mas a gente tem duas Todas as coisas, matizes. pastor. Uma coisa é você aceitar as outras religiões, que eu acho ok, tá certo, Ok. né? Não posso discriminar uma Tem pessoa. que respeitar. E a outra coisa Respeitar. que você tá falando é você ser obrigado a seguir outra religião? Não, as pessoas não poderão adorar de uma outra maneira que não seja aquela. Então, é isso. Vai caminhar para isso? Vai caminhar para isso. Vai ter uma religião única. Mas a agenda hoje não segundo vocês estão falando, exatamente o contrário, que é de pode tudo, adorem, cada um tem sua religião. Menos uma religião que fale que só tem um caminho. Ah, entendi. Quando você não disser, pode seguir uma Só religião. tem 3 religiões. Se você que disser só apresentam... tem Jesus que é o caminho, o Esse cara não vai pode. fazer. Hoje você nos Estados Unidos você não pode dizer Merry Christmas. Por quê? Porque você pode ofender o judeu, o muçulmano, você tem que dizer Happy Holidays. Entendi. Boas festas. Não, isso é parte dessa agenda que a gente está falando, a agenda Entende? 30. Eles estão tirando cada vez mais tudo que era, vamos dizer, base da cultura americana, que fez dos Estados Unidos a maior nação do mundo. Sim. Eles estão querendo destruir. Então, isso é uma coisa que está caminhando para o mundo. Olha, hoje em dia, essa coisa de linguagem neutra, etc. isso tudo é para dizer o seguinte, olha, tudo que a Bíblia diz, Deus fez homem, mulher, tudo acabou, não pode mais. Sim. O futuro será assim. Olha, pensa também nas cortes de justiça, no sistema de justiça, porque eles não agem só na narrativa, num viés ideológico. Aqui, na conspiração, na falácia. Não. As leis estão sendo formuladas para isso, para justamente dar respaldo. Olha, se a gente tem publicação, está no site da Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte do Brasil está integralmente comprometida com a Agenda 30 da ONU. Então, quer dizer, o que vem de cima para baixo toca todas as outras cortes de justiça. Só que tem um detalhe. Essa agenda da sustentabilidade, ou essa narrativa da sustentabilidade, é uma grande hipocrisia. Se vocês pensarem aqui, quais são hoje os grandes nomes do meio ambiente, os defensores da Amazônia no mundo? Você vai citar aí DiCaprio logo de cara, você vai falar de algumas personalidades no Brasil. E os caras são os maiores hipócritas. Se você olhar, por exemplo... Não, cara, no jatinho dele ele queima mais... cara, tonelada. Vamos parar de palhaçada, né, meus amigos? Se a gente desse desse uma conferida no evento que teve de Glasgow, foi a última reunião do clima, o cardápio dos caras ali regrada com proteína animal. Então, quer dizer, para eles comerem a vaca não solta pum e não arrota, não libera então metano, é só para mim? É só pra gente aqui? Então, quer dizer, a gente tem que comer soja, se entupir de isoflavona. E eles lá podem comer a proteína animal deles bonitinho, um filezinho lindo. Então, essa narrativa... É exatamente para impor uma ideia e nisso você empurrar a sociedade para essa transformação. Só que pensa o seguinte... Então a relação da Agenda 2030 com o Apocalipse é... Total. Não, é real, porque está ligado à nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é você terminar... é você terminar com toda a ordem política, econômica, ideológica, Núcleo espiritual... familiar... familiar, e começar algo novo. Os New Agers, da nova era, eles diziam, vamos terminar com a era de peixes e vamos entrar na era de aquários. Exato. Os que são da área ideológica, filosófica, chamam isso de quê? De pós-modernismo, ou de época pós-cristianismo, entendeu? Que é o quê? O Nietzsche, ele morreu no ano de 1900. Ele disse, olha, o século XX vai ser o século mais sangrento porque Deus está morto e nós o matamos. Ele teve a genialidade para perceber que quando você tira da equação um Deus supremo que tem o certo e o errado, o bom e o mal, você deixa o mundo à mercê de indivíduos que fazem o que quer por si mesmos. E esse tipo de coisa é tudo uma agenda vindo de todos os lados para destruir a visão judaico-cristã. E aí o que acontece? Eles vão implantar, em nome de uma sustentabilidade, em nome de você viver em paz com o seu semelhante, uma mensagem em todos os sentidos em que cada um pode ser aceito e deve crer num Deus que não fira os outros.
E aí nós vamos ser proibidos de falar que Jesus é o único caminho. Porque isso vai ser uma linguagem absolutamente preconceituosa. Ofensiva, etc. É o futuro, entendeu? Eu creio que nós não vamos estar aqui mais. Ele crê que vamos. De qualquer forma, nós temos que nos preparar. Porque agora, ele falou uma coisa muito importante no começo, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar. Por que Jesus falou de todos esses sinais? Primeiro, para que nós que somos dele soubéssemos e nos preparássemos. Tá chegando a hora. Olha lá, os sinais que estão acontecendo. Agora, Vilela, não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais, porque quem subir no muro, o muro tem um lado. E o muro é o lado das trevas. As pessoas, elas vão ter que escolher um lado. Eu, por exemplo, não tenho usado de forma alguma as minhas mídias para falar de política, porque Deus falou comigo, fale de Cristo. Não discuta política, certo, errado, direita, esquerda, eu não entro nessa. O meu chamado é falar de Jesus, porque para mim é Jesus que é a resposta para o mundo. Agora, se você perguntar, você se posiciona nas questões das lutas ideológicas? Com certeza. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então nós temos que lutar por essas coisas. Agora, preparar as pessoas, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão aí. Daqui para diante, o mundo vai piorar. Tá? Não adianta vir com historinha, dizer que vai ficar bom. Eu não estou querendo criar aqui um discurso alarmista, não é nada disso. Se você é um pouco sincero, você vai ver que o mundo está piorando. Em todos os sentidos. Inteligência artificial para bagunçar mais ainda. Para bagunçar ainda mais. Mas eu não quero que você seja alguém que viva com medo, nem com ansiedade. Um dia Deus falou para mim, você não pode pregar sobre o que virá sem antes trazer também a palavra de consolo e de fé. Tem um texto em Zacarias, quando fala do tempo do fim, quando os exércitos do anticristo vão estar sitiando Jerusalém, olha o que Deus falou como promessa. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Aqui, estenda isso não só para Jerusalém, para todos que são de Deus. E aí diz, o mais fraco entre eles naquele dia será como Davi. Olha que promessa. Davi foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, ganhou todas. E Deus está falando que no final dos tempos, os que verdadeiramente serão dele, o mais fraco será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, a família de Deus no Senhor será imbatível. Então eu quero declarar para você, aliste-se no exército Deus vivo, porque Deus vai fazer que a tua fraqueza se transforme em força, a tua inabilidade será habilidade, porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então eu quero declarar para você que a promessa de Deus é que na medida que as lutas aumentarem, ele vai fortalecer os seus. E o mais fraquinho vai ser como Davi, vai vencer os seus inimigos. E a casa de Davi será como o próprio Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O anjo do Senhor é o próprio Cristo, né? Malach Yahweh, é a manifestação de Cristo na nossa vida. Então, eu quero dizer, não é tempo da gente ter medo, é tempo de nos fortalecermos em Deus, de termos resiliência, porque o chamado de Deus para aqueles que são dele é resistirem ao espírito do anticristo. O espírito anticristo que já está atuando, e é interessante porque o texto de 2 Tessalonicenses diz assim, olha, 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O espírito de iniquidade é o espírito do anticristo. A palavra iniquidade, anomia, significa aquele que não respeita nenhuma lei de Deus. Ele rompe com todas. Mas ele diz que ele não vai poder se manifestar enquanto que aquele que o detém, que são os cristãos verdadeiros, não sejam retirados. Então, fique firme em Deus, toma posição, desce do muro. O muro é do diabo. Você não seja morno.
Jesus disse, é melhor ser frio do que morno. Ou é frio ou quente, porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, é tempo da igreja buscar Deus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de A, B, C ou D, eu estou falando da cristandade. Buscar ao Senhor. Morno não é aquele cristão de IBGE, né? O cara fala que é cristão, mas é igualzinho. Não busca, não vai à igreja, de vez em quando ora, faz... Vive como se não fosse. Ele é igualzinho. Escolhe o que pode. Eu não posso isso, mas isso eu acredito, isso não, né? É o agente secreto. O que é o agente secreto? É o crente agente secreto. Como que é o Ninguém agente? sabe que ele é. Eu conheço alguns aqui que trabalham aqui nesse podcast, hein? Vou começar a chamar o Lênin de agente secreto, então, né? Não, mas eu tenho provas, hein? Eu tenho provas. Tá bom. É o crente não praticante, né? Eu sou o não praticante. Agora eu queria entrar, Vilela, na questão geopolítica. Então, só para recapitular, a gente falou da sobrevivência do ser humano. Depois do demônio e o que ele coloca de obstáculo. Ele pode, num lugar onde é totalitário, ele persegue, mata, proíbe, tira privilégios, e nos lugares mais onde existe liberdade, ele vem e coloca uma mensagem parecida, mas que é diametralmente oposta à mensagem do evangelho. Ao invés de um evangelho de cruz, é evangelho do eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, é a porta larga. É a porta larga que ele pretende. Por quê? Ele não tem problema de você dizer que é cristão, desde que você não tenha Cristo como Senhor da tua vida. Agora, a sobrevivência da humanidade aí já diz respeito a uma guerra de reinos, de nações. E aqui eu queria dizer que hoje fica evidente que nós estamos lutando com dois sistemas. A guerra da democracia com sistemas autoritários. Isso está ficando cada vez mais evidente. No mundo inteiro. Não é, isso é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Você vê a guerra de Irã com Israel. Pois é. Israel é uma nação totalmente democrática. É a única nação democrática no Oriente Médio. É uma ilha lá, né? E do outro lado, você vê um Hamas, você vê um Irã, o Hezbollah, os Houthis. É tudo fundamentalista que, se você não crê como eu te mato. E no caso, por exemplo, de Israel, ainda tem pior. O Irã cansou de dizer, de todas as maneiras, que eles iam lançar Israel no mar. Agora, essa guerra é uma guerra que está expandindo de tal maneira que eu quero contar para vocês do quase atentado que eu sofri. Como foi? Eu fiquei até em dúvida se deveria contar, mas se tem um lugar para contar é aqui, né? Eu fiz uma turnê que começou em Portugal, depois iria para a Suíça e, por último, na Itália, onde eu preguei de norte a sul. Em Portugal, eu tenho muitos seguidores. É a língua portuguesa, então muita gente me conhece e tal. Nós alugamos um salão de um hotel que cabia ali umas 500 pessoas e eu fiz por inscrição. Não cobrei nada, eu nunca faço turnê paga, é tudo de graça, mas eu falei, eu vou fazer inscrição porque os hotéis lá não deixam lotar. Como não deixou lotar? Assim, se diz tem 500 pessoas, só pode ter 500. Não tem... A primeira vez que eu fiz, ficou mais de 1000 pessoas para fora. Aí ficou chato. Então eu falei, vou fazer com inscrição. Fizemos inscrição e tal. Teve o primeiro período da manhã. No período da tarde, eu trouxe a primeira mensagem. Quando eu terminei, vieram e me tiraram dali, meio que rápido, e me levaram para uma sala, assim, atrás do palco. E me deixaram ali 10 minutos. Não, pastor, fica aqui descansando um pouquinho. Eu achei estranho. E aí eles vieram e me contaram. Tinha 4 iranianos que tinham se inscrito. Estavam lá atrás assistindo, todos eles com umas bolsas iguais. Diz que eles não ouviram uma palavra do que eu falei, estavam muito tensos. Na hora que eu saí para trás do palco, eles acharam que eu estava indo embora. Eles levantaram, o salão ficava no primeiro subsolo do hotel. Eles saíram rapidamente atrás de mim. Quando eles não me acharam, tinha 2 escadas diferentes que levavam ao térreo. Sim. Eles se dividiram e foram atrás,
como se fosse para me encontrar. E o meu pessoal foi atrás. Chegou lá, eles conversaram um com o outro e tal. E foram embora. Um dos rapazes que estava lá, é muito bom a internet, como tinha foto, eles tinham se inscritos. Os camaradas tinham vindo de Lisboa, 3 horas da cidade do Porto. Eu estava no Porto. Agora, o que eles foram fazer ali? Não eram cristãos, não ouviram uma palavra, estavam com cara tensa, com bolsas iguais. Eles falaram para mim na hora: pastor, pode não ser nada, mas pode ser que eles viessem com uma intenção ruim. Vai embora. Eu tive que sair do hotel às pressas. Meu Deus. Eu tinha um voo na segunda-feira para Milão, de Lisboa. Eu saí do Porto, fui para Cascais, não avisei para ninguém onde eu ia, e depois antecipei um dia a minha viagem para Milão. Fui no domingo ao invés da segunda. Mas eles disseram, eles estavam com cara muito tensa. Agora, que 4 camaradas iranianos estavam ali juntos, vindo de Lisboa para assistir uma palestra de um cristão? Então, eles falaram, olha, não dá para você correr o risco, porque e se for alguma coisa? Se dentro daquelas bolsinhas tivessem arma? Acabou, bastava um te dar um tiro e já era. Então eu fui embora, fiquei assustado, eu fui embora e depois... Lá na Itália eles falaram, não, aqui fica tranquilo porque não tem tanta gente que te conheça, afinal de contas aqui é italiano, a língua é italiana, você não prega em italiano. O que eu percebo, e depois vendo um documentário na Itália, eles falaram que o Irã tem 13 mil células terroristas no mundo inteiro. Pode ser que eles foram lá só para ouvir o que eu tinha para dizer, mas não dá para saber. A verdade, Vilela, é que nós estamos vivendo num tempo em que estes totalitários estão invadindo. Então, quando a gente fala de uma guerra entre a democracia e governos totalitários, a gente tem na Europa a guerra da OTAN contra a Rússia, ou Ucrânia e Rússia, não é? A gente tem o Islã contra o cristianismo, os refugiados que estão entrando na Europa, ameaçando a Coreia do Sul. O eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã, China e Rússia. Então, na verdade, nós estamos vivendo tempos em que esses grupos totalitários... O pessoal estava perguntando se não tinha revista na entrada. Não tinha, né? Não tinha. Cara, uma coisa... A gente é cristão, a gente não pensa essas coisas, entendeu? Até falaram para mim, não, pastor, agora, quando você for fazer, você tem que contratar segurança. Eu nunca pensei nisso. Então, né? Que é uma coisa pacífica. Falar de fala Deus, de Jesus, né? falando de amor. Mas os camaradas estavam com cara de, sabe, de péssimos amigos. Agora, que você sai lá de Lisboa para Porto 3 horas, para fazer o quê? No mínimo para saber se eu ia falar mal. E é interessante, porque estava no auge da guerra do Irã com Israel, e eu fiz muitos comentários que deu milhões de visualizações. Não, lá não falei porque não era o tema. Não era o tema, né? Não era o tema. A gente vê também hoje a Europa está sendo invadida pelo islamismo. Por quê? Porque os países europeus hoje têm, na média, 1,8 filhos por casal. E os islâmicos que entraram, os muçulmanos, 6 a 7 filhos por casal. Então, países como Bélgica e França é irreversível, não tem volta. Mas Inglaterra, por exemplo, desde 1916 entrou um prefeito muçulmano em Londres, depois ele se reelegeu uma segunda vez, já está na terceiro mandato. Ou seja, eles vão crescendo em números, as crianças vão ficando adultas, começam a votar, e eles botam os líderes. Ou seja, a Europa está em polvorosa. A Itália está diminuindo a sua população. Onde você vai, você vê, eu fui em Torino. Lá em Torino, na principal praça, tinha um dessas cabanas dos palestinos, com bandeira palestina, falando impropérios contra Israel. Ali, a Europa inteira está sendo invadida e dominada. Agora, imagina o que vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos, entendeu? O destino das nações europeias é muito complicado, entendeu? Tem uma matéria da G1 que diz assim: população muçulmana na Europa pode triplicar até 2050.
Estudo aponta que a proporção de muçulmanos deve aumentar, particularmente em países como Alemanha e Suécia, mesmo em cenário que a migração cesse. Percentagem de membros da religião devem crescer no continente. Então, de um lado, nós estamos tendo essa invasão. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim da história, porque Deus está levantando um grande avivamento também nas nações europeias. Os jovens estão cansados do discurso marxista e ateísta. Eles estão buscando a Deus, estão invadindo as praças, cantando o nome de Jesus, declarando a fé. Eu creio que ainda existe um tempo, Vilela, para que o cristianismo se levante para resistir não com arma na mão, mas com amor, porque o povo muçulmano também precisa saber que Cristo ama eles. E tem muitos muçulmanos que estão se convertendo porque encontram o amor de Jesus através do testemunho de alguém. E alguns estão sonhando, estão descobrindo que Jesus é o Messias. Eu tenho um amigo, eu não posso citar o nome dele, mas ele faz parte desse grupo GKPN que eu faço parte. Ele é pastor de uma das maiores igrejas no Egito. Mais de 10 mil membros. Ele tem um acampamento para liderança. E um dia, ele estava com umas 200 pessoas lá de liderança e ele começou a ensinar como é que orava. Porque muitos se convertem e não sabem como orar, como falar com Deus, é uma cultura completamente diferente. E aí tinha uma pessoa que ele olhou, ele não conhecia, era diferente dele. E quando ele deu oportunidade para as pessoas orarem, esse camarada se levantou no meio e começou a orar, mas com uma tremenda unção, de uma forma diferenciada. Aí ele achou esquisito. Quando o camarada terminou, ele falou assim: olha, que bom, você orou com uma unção tremenda. Ele falou: não, eu não estava orando, eu estava falando com Jesus. Issa, né, que é o nome de Jesus. Ele falou: é mesmo? Ele falou: ele estava aqui falando comigo. E eu quero pedir que vocês orem por mim, porque eu falei para minha esposa que eu vim aqui só para comer, porque vocês sempre servem um bom banquete. E ela falou: não vai, porque eles vão te converter. Ele falou: de jeito nenhum, ninguém me converte. E ele falou assim: agora eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sei que ele é o Senhor e o Salvador. Como é que eu vou explicar isso para minha mulher? E eles oraram por ele. Poxa. Quando ele chegou em casa, ela estava chorando. Ela falou: Jesus me visitou e ele é o Senhor e Salvador. Então, Vilela, Deus está fazendo isso. Agora, queridos, nós cremos no Rei dos Reis, no Senhor do Universo. No final da história, Jesus é o vencedor. Então nós não podemos ter medo do que vai acontecer. Nós temos que viver um evangelho, Vilela. Um evangelho que constrange as pessoas pelo amor, pelo testemunho. Agora, se a gente começar a vestir armas humanas, começar a odiar o outro porque pensa diferente, e nós podemos ser levados para esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? O nosso testemunho vai perder força. Agora, é óbvio que nós estamos vivendo num tempo de guerra. É óbvio que nós estamos vivendo num tempo que estamos correndo risco de nações totalitárias dominarem, inclusive o Brasil. Eu tenho um primo que veio me visitar ontem e ele mora em Cuiabá. E ele veio, participou do culto e tudo. Depois, no final do culto, ele veio conversar comigo. E ele falou assim: lá em Cuiabá, você tem uma rodovia que vai, acho que para Santarém, não me lembro exatamente de onde que é. Ele falou: tem muitos armazéns de grãos, porque Cuiabá, Mato Grosso, é o berço do agro, né? Tem muita soja, tem muitos grãos. Ele falou que tem vários armazéns que já estão escritos em chinês com tradução em português. Os chineses estão comprando tudo. Aqui na América Latina, África. Por quê? Porque primeiro eles vão mandar os grãos para lá. É o novo caminho da seda, né? E aí depois eles vão começar a controlar preço. Essa história de querer mudar o dólar para uma outra moeda do BRICS. Veja quem são os BRICS hoje. É Rússia, é China, Índia, Irã, Rússia, Brasil. Quer dizer, são nações que estão ou já são totalitárias ou estão caminhando para o totalitarismo. Então você vê claramente que existe um perigo.
E nós devemos nos posicionar, mas não adianta você achar que vai bater de frente, vai guerrear simplesmente na força do braço. Nós precisamos de orar. A igreja do Brasil tem que dobrar o joelho, tem que jejuar e tem que orar e tem que pedir a Deus para que nós não venhamos a perder, sabe, liberdade na nossa nação. Porque o Brasil é uma nação, sempre foi uma nação livre. Ainda, né? Livre, onde você pode professar sua fé. Teve perseguição em algum momento aqui no Brasil em relação à fé? Não, houve no começo do cristianismo, do evangelho, houve alguma perseguição por parte da Igreja Católica, mas hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje uma das coisas que eu acho que foi muito bom é que hoje você percebe que tanto a Igreja Católica enxerga a importância dos evangélicos, quanto os evangélicos já não olham mais para a Igreja Católica como aqueles que vieram para cercear a sua liberdade. Então, eu penso assim, Vilela, que nós não podemos fechar os olhos e não acreditar que isso pode acontecer no Brasil, porque pode. Pode. A gente percebe claramente que existe um viés de tomar a América Latina e fazer da América Latina o quintal da China, porque hoje a guerra maior que existe é China e Estados Unidos, é a nova Guerra Fria. Só que no tempo da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, era diferente, porque o mundo não era globalizado. Era Rússia versus Estados Unidos, só que você não tinha nações do mundo inteiro aderindo a esses blocos maiores. Hoje já está assim. Você vê de um lado a OTAN, a Europa, do lado da Ucrânia, mas você vê a Rússia sendo apoiada pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, pela China. E o Donald Trump tem se levantado porque ele percebeu que se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder toda a América Latina. A China está investindo em infraestrutura pra caramba no México. Por quê? O que eles querem? Eles querem fazer as suas fábricas dos seus carros elétricos no quintal dos Estados Unidos. Agora, se os americanos não perceberem que isso vai desestabilizar o próprio país deles, o que o Trump está fazendo? Olha, se vocês caminharem por aí, eu vou botar as taxas. É a taxa que vem. Então, esta é a primeira maneira que ele tem de coibir. Mas essa guerra, o destino dela, eu penso que nós temos que orar, porque não é pela força do braço somente. Eu acho que tem que se posicionar. Porém, se a igreja não dobrar o joelho, não jejuar e não orar, nós podemos viver tempos muito difíceis.